Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui nesse vídeo. Falaremos sobre Fernando Diniz, expectativa de Fernando Diniz talvez já aceitar hoje, o projeto do Vasco da Gama, é o favorito para ser o novo técnico do Vasco. Mas as negociações acontecem e Diniz, segundo a imprensa, terá que aceitar reduzir o seu salário para fechar com o Vasco da Gama. Falaremos também sobre uma possível venda da SAF. Finalmente esse assunto voltou à tona, porque já não se falava mais nada em relação a uma possível venda da SAF, mas o Vasco fechou com uma assessoria financeira para poder auxiliar na venda da SAF. Será que agora isso vai começar a andar? Porque tá parado, Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil, a Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, tem o link aqui na descrição desse vídeo e tem as informações na sua tela também, você pode adiantar o saque do seu FGTS através da Mais Ágil, é só entrar em contato lá que você vai ser muito bem atendido, beleza? Link aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, vamos começar falando sobre Fernando Diniz, que é o nome plano A, vamos dizer assim, do Vasco para assumir a equipe após a demissão de Fábio Carille. O Vasco já está em negociações com o Fernando Diniz. Existe até uma expectativa de, quem sabe, hoje essas negociações terem um desfecho positivo, O técnico de 51 anos está sem clube desde janeiro e é o favorito do presidente Pedrinho para assumir a vaga deixada por Fábio Carille. A diretoria vascaína está em contato com o staff do ex-treinador do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, que é representado pelo empresário Giuliano Bertolucci. O Vasco tinha a concorrência do Santos pelo negócio, mas o Santos já fechou com o novo treinador. O Santos fechou com toda a comissão técnica do Tite, só que sem o Tite, O Tite que é um período agora sem trabalhar. A comissão técnica dele foi para o Santos, inclusive o filho, o Matheus Bach, mas o Tite mesmo ficou de fora. Então o Santos está fora da jogada. O Vasco não tem mais concorrência. Só Vasco e Fernando Diniz agora. A informação do Globoesporte.com é que o Diniz gosta de trabalhar no Rio de Janeiro e enxerga com bons olhos a possibilidade de dirigir o Vasco pela segunda vez. A primeira passagem foi quando o Vasco estava na Série B e foi bem curta, Apenas 12 jogos. O Diniz chegou, já tinha uma missão praticamente impossível, de fazer o Vasco subir, porque a vaca já tinha ido pro brejo praticamente. Até teve um bom início ali, em 2021, nos 5 primeiros jogos, mas depois, quando o Vasco não teve mais chances, de acesso, a coisa degringolou e aí nos jogos finais já era aquele clima de fim de feira mesmo, onde o Vasco saiu perdendo para todo mundo. A informação do Globoesporte.com é que o Diniz está bastante inclinado a aceitar a proposta do Vasco. E o Diniz e os seus representantes precisam se acertar com o clube no que diz sentido a projeto esportivo e a parte financeira. O treinador terá que reduzir o seu salário, para poder assumir o Vasco da Gama. Enquanto o Diniz não chega, com a saída de Fábio Carille, Felipe Maestro foi anunciado como técnico interino do Vasco. É ele que estará à frente do Vasco na próxima quinta-feira, quando o clube visita o Operário em Ponta Grossa pela terceira fase da Copa do Brasil. O Felipe, que já assumiu interinamente o Vasco na reta final do ano passado, O Vasco, nos 3 últimos jogos, teve o Felipe como treinador, quando o Paiva ali é demitido. Na ocasião foram 2 vitórias e um empate, se eu não me engano, naquela curta passagem, do Felipe como interino do Vasco da Gama. O Felipe, que também, assim como o Pedrinho, é fã de Fernando Diniz, E enfim, é mais um entusiasta para que Diniz seja anunciado
como reforço do Vasco da Gama. Isso pode acontecer ainda hoje, as negociações estão avançadas e Diniz é o favorito, né, para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Vamos ver no que dá isso aí, nessa chegada, essa possível chegada de Fernando Diniz. Vamos ver se vai dar liga, né, se vai dar match entre Vasco e Fernando Diniz. Bom, vamos falar agora sobre SAF, né, porque depois de muito tempo, sem novidades, sem atualizações sobre esse assunto SAF, dando até a entender que a intenção da direção era nem vender nesse momento, porque não se falava mais nisso, a gente não via nenhuma movimentação em relação a isso, mas ontem surgiu uma notícia importante, uma movimentação importante do Vasco em relação a uma possível venda, né, da SAF. Parece que agora vão procurar um comprador, é o que parece. Matéria do Globoesporte.com é que o Vasco está perto de fechar com a assessoria financeira da G5 Partners para auxiliar na venda da SAF. Prestes a completar um ano no controle da SAF do Vasco no dia 15 de maio, a diretoria do Pedrinho se aproximou dessa empresa brasileira, né, de assessoria financeira, a G5 Partners. A empresa presta serviços e vai se encarregar de ir ao mercado em busca de propostas para uma possível venda do futebol do Vasco. Então, um ano depois de assumir a SAF do Vasco, começaram agora a se movimentar para uma possível venda. O papel da G5 Partners vai ser semelhante ao que a KPMG fez naquela venda desastrosa do Vasco para a 777, né? De acordo com o site da G5, a empresa foi criada em 2007 e calcula que fez a gestão de 35 bilhões em ativos e soma mais de 230 bilhões em transações de fusões e aquisições, além de mais de 190 bilhões em reestruturação financeira. O Globo Esporte procurou o Vasco e a G5 para poder tratar do assunto, mas os dois lados preferiram não se manifestar. Nos bastidores do Vasco, há um entendimento que a intermediação de uma empresa com experiência de mercado transforme os processos da venda da SAF, com busca de investidores mais ativa. O Vasco teve sondagens de alguns investidores e enviou informações quando foi solicitado, mas, segundo a direção do clube, não houve propostas na mesa até agora. O caso mais notório foi do empresário, né, grego, o Evangelos Marinakis, que nesse momento negocia mais com São Paulo do que com o Vasco da Gama. Até quarta-feira, até amanhã, o Vasco precisa apresentar o balanço financeiro de 2024 e o plano de pagamento na recuperação judicial tem que ser apresentado nos próximos dias. No início de abril, o diretor financeiro do Vasco deixou a SAF por questões familiares. Vamos ver, meu amigo, vamos ver primeiro esse balanço financeiro de 2024, que tem que ser apresentado amanhã, como vai ficar, e vamos ver o que vai dar também agora com essa possível parceria aí com a G5 Partners para auxiliar na venda da SAF. Será que agora vai começar a andar? Vamos aguardar. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!